Preciso que a gente sempre saiba o seguinte: e toda vez que um assunto surge e cria uma comoção, né? Ou as pessoas ficam chocadas, tudo que a gente quer é ver o assunto esclarecido. Então tá aí a CPI do INSS, por exemplo. O que ela descobriu até o momento? Qual foi o criminoso que a CPI do INSS revelou e que você não conhecia ou que não tinha sido apontado antes? Qual foi o trabalho dos parlamentares que a Polícia Federal não havia feito? Quando você volta no tempo, houve um tempo em que a CPI chegava antes da Federal, porque não tinha tecnologia, porque quebrava o sigilo e aí recebia um monte de caixa com cheque e um monte de papelucho. Agora é tudo um sistema de computador. Quando você fala assim, quebrar o sigilo, você aperta um comando e você já tem os cruzamentos todos. Você tem softwares que fazem cruzamentos muito sofisticados. A Federal consegue avançar muito. Então, quando a Federal chega, ela pega o celular, pega o computador, pega o laptop, quebra a nuvem, faz não sei o quê. Ela consegue saber que celulares se encontraram. Ela consegue saber por onde a pessoa andou. Ela consegue saber o que a pessoa comeu. Ela consegue saber tudo. Olhando a movimentação do cartão de crédito pessoal, você consegue saber quais são as cores que a pessoa combina de roupa. Se você quiser, resgatando as notas fiscais das lojas, se quiser ir às lojas, você consegue recuperar tudo. É um negócio impressionante. Com os dados da Receita, os dados do COAF, os investimentos financeiros, a lista de participações em sociedade, os ativos dessas sociedades. Você levanta tudo das pessoas. O que sobra para a CPI? Sobra o show. Porque o Daniel Vorcaro, ou qualquer um desses aí, esse Toffoli, essa gente, vocês acham realmente que ele vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu tenho uma confissão a fazer. Preciso realmente contar, eu não ia contar, mas vocês me convocaram, e agora que vocês me convocaram, eu tenho a obrigação de vir aqui falar e tal. Eu acompanhei 350.402 CPIs. 351.402 CPIs, exatamente. Estava errando o número. Todas são assim. Todas, 100%. Já relatei aqui. O deputado chega, aí ele passa perto do presidente Larissa, vai por trás da presidente Larissa e fala assim, Larissa, quem que está perguntando? Fala, é Humberto Ferretti. Que número ele é? Ele é o número 4. Quantos tem depois dele inscritos? 14. Bom, ele vai falar 6 minutos, 6 vezes 14. Aí sai, porque eu sei que eu vou ter que ficar 1h25. Vou até o cercadinho onde fica a imprensa. Fala, é um absurdo, temos que passar o Brasil a limpo, e vou embora. Aí manda um assessor ficar lá e vendo, olha, tem o Ferretti, depois tem o Eduardo Barão, aí depois vai perguntar a Carla Bigato, depois... Aí, quando chegar no Lucas Belotti, você me avisa, porque aí vai faltar só 2. Aí eu volto, aí eu me posiciono e fico esperando. E falando pro assessor, você podia ter ficado mais esperto, né? Eu tive que ficar vendo esse monte de... Porque a câmera só mostra quem pergunta e quem fala. Claro que às vezes tem uns planos abertos ali, se você tá ali ou não tá, não faz a menor diferença o deputado. Aí quando chega a vez do deputado, chegou a vez do deputado. Agora. Aí ele tem as perguntas que o assessor preparou, tem que fazer as perguntas em bloco. Então ele vai lá e faz 4 perguntas. Eu queria saber o que você come no almoço, você prefere o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, e dos anões com qual você se identifica. Tudo meio misturado, uma mistureba. Aí o cara que está respondendo diz assim, olha, eu adoro a Branca de Neve. E não falou do anão. Não falou dos anões. Aí não falou do Guinho, Zezinho, Luizinho. E diz, olha, o que eu gosto de comer é comida saudável. Pronto. Aí o deputado fala, mas você não respondeu. Ele não é obrigado a responder. Ninguém tem obrigado a responder o que foi perguntado. Não faz sentido. Perguntar assim, cara ou coroa? Aí ele fala, coroa. Par ou ímpar? Par. Um põe 2 dedos, outro põe 2 dedos, deu par, eu ganhei, você perdeu. Não é assim que funciona. Então é um jogo em que os advogados treinam os que vão depor.
Os deputados não treinam coisa nenhuma, fazem aquele showzinho ridículo. Os deputados, os senadores, né? Se é CPMI, às vezes é CPI do Senado, da Câmara, às vezes é mista. Todos são treinados. E no limite, eles têm um direito que é um direito fundamental, que é o direito a não responder. E ele fala, me reserva o direito de ficar em silêncio. E ele se reserva o direito de ficar em silêncio, isso não quer dizer nada. Nada. Ah, ele confessou, ficou quieto. Não confessou nada. Confessou se ele falar. Matei. Se não falar, não matei, ele não confessou nada. Ah, mas ele... parlamentar, aquele troço, emenda constitucional. Aí, eles entregam para o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República pega aquele troço, joga na gaveta. Acabou. Acabou. Sabe quantos processos são resultado de uma CPI que viraram uma ação decorrente do trabalho da Procuradoria, que propôs uma denúncia e houve condenação? Gente, nem na chegada da família real, nem em Dom Pedro II, nem no governo do Campos Salles, nem no governo Dutra. Não tem, simplesmente não tem. Não tem. Então, a CPI do INSS é a prova disso. O maior escândalo, o maior assalto aos aposentados e aos pensionistas que você tem notícia na história do Brasil. Aí alguém vai dizer, não, a Georgina, nos anos 80, foi a maior ladra. Sim, ela roubou o dinheiro da Previdência, nenhum aposentado deixou de receber o seu. Agora, os aposentados receberam o seu dinheiro. Uma quadrilha de assaltantes patrocinada por funcionários públicos. Vai lá, patrocinada, apoiada, financiada, sabe-se lá como fazer os pagamentos, liga para os aposentados, ou nem liga para os aposentados, e rouba o dinheiro dos aposentados. Isso nunca existiu na história da humanidade. Da humanidade. Mas nem no tempo do Egito Antigo. Não existia, porque também não tinha aposentadoria. Mas se o Egito Antigo fosse aqui, já ia ter, pode ter certeza. Então, esse assalto nunca existiu. Quando que esse assalto começou? Foi no governo do Bolsonaro, perfeitamente. Quando que esse assalto explodiu em dimensão, triplicou, quadruplicou de tamanho? No governo atual. No governo atual, que não fez nada. A não ser os blogueiros apaixonados, os admiradores, os bajuladores, acadêmicos de Niterói e congêneres que acham que o governo Lula fez alguma coisa para ressarcir as pessoas. Fez nada, nada, nada. Aliás, para evitar, né? Para evitar o assalto. Fez nada. A Polícia Federal foi lá e descobriu. Depois da notícia sair na imprensa, depois da notícia ganhar o noticiário realmente do Brasil inteiro, aí a Polícia Federal agiu. A Polícia Federal é um órgão de Estado, ela não pertence ao governo. Não é o presidente Lula responsável por nada da investigação. Nada. Absolutamente nada. Aí, o Carlos Lupe estava lá no comando, e esse sim, esse foi nomeado pelo presidente. A caneta do Lula colocou o Carlos Lupe lá. E a inação do Lupe, espero, é que deixou as coisas chegarem a isso. Então, no maior assalto, gerou uma CPI. Volto a perguntar, o que aconteceu, o que se descobriu, resultado do trabalho dos deputados e senadores, não da Polícia Federal. A Polícia Federal chegou num monte de nome, a Polícia Federal chegou no Careca, a Polícia Federal fala do filho do presidente da República, a ponto do presidente marcar uma entrevista para poder mandar dois recados. Ele marcou uma entrevista, recebeu uma jornalista, a Daniela Lima, fez uma longa entrevista com ele, e o objetivo dele era passar dois recados. Sim, eu recebi o dono do Banco Master, mas só para dizer para ele que ele teria que seguir os trâmites legais no Banco Central, porque recebeu. E 2, chamei meu filho e disse olho no olho, se você estiver envolvido, só você sabe disso, você se prepare para enfrentar as consequências. Se você for inocente, você prove a sua inocência. Ou seja, chegaram ao nome do filho do presidente da República. Isso não foi a CPI. Não foi a CPI. Não foi a CPI. Então a CPI agora quer convocar o Vorcaro, o irmão do Toffoli, o outro irmão do Toffoli, o vizinho do Toffoli, o tio do Toffoli, o cara que vende café pro Toffoli. Pode chamar quem for. Eles vão lá. Vai ter notícia, a gente vai noticiar aqui, naturalmente. Mas é enganação.
A CPI está de olho no voto. Como é que a gente faz para ganhar voto? Todos aqueles caras, como foi a CPI da pandemia, também, mas a CPI da pandemia foi a maior enganação da história. Não descobriu absolutamente nada. CPI das bets, uma palhaçada, nem relatório teve. Então, prepare-se para a enganação. E eles vão enrolando com a CPI, daqui a pouco começa o horário eleitoral gratuito, eles vão dizer: na CPI chamamos o filho do presidente e ele não apareceu, chamamos o Porcaro e... Vai ser aquela palhaçada que você conhece. Agora, não espere resultados práticos.